Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, vai nos mostrar a história em que João e Pedro, no templo, realizam milagres e o povo os reconhece, né? E no Evangelho, segundo Lucas, vai contar a história dos discípulos de Emaús, que conta a história de que dois discípulos estavam caminhando e Jesus os encontra e eles não o reconhecem, o reconhecem depois, quando Jesus partilha o pão com eles, já no final. Então, a mensagem principal é que devemos reconhecer Jesus Cristo em todos os atos, em todas as pessoas que nos rodeiam, que Jesus está ao nosso lado e não temos que esperar que ele realize milagres. A gente tem que contar que a gente está com Jesus Cristo do nosso lado. Ele morreu para nos salvar. Então vamos à leitura. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, para compreender, para proclamar e para guardar a palavra. Naquele mesmo dia, a primeira semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que eles conversando pelo caminho?" E eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias." Ele respondeu: "O que foi?" E os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um deles disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Então, a gente, como cristão, a gente, nos dias de hoje, depois da Páscoa, não ficar triste, a gente tem que ficar muito contente, que é uma época de alegria. A gente tem que sorrir e prestar atenção nas coisas que Jesus nos ensina. Que tenham uma excelente quarta-feira e fiquem com Deus. Um certo dia
À beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava.